Vamos lá, Rafa Nobre já está por aqui no estúdio da FM O Tempo para atualizar a terça-feira na Toca da Raposa. Um abraço para você mais uma vez, Rafa. Boa tarde. Fala, Pedrão. Um abraço. Eu ia falar xará, tá acostumado, né? A cumprimentar o Rafa Léo por aqui. Um abraço para você, Pedrão, pra Di, pro Lelhão e também o Samuca daqui a pouquinho com a gente pra gente poder falar dessa preparação. O Cruzeiro encerra daqui a pouquinho já a preparação para esse duelo de amanhã contra o Furacão Atlético Paranaense, 7 horas da noite no Mineirão. Cruzeiro que, ao contrário do que foi no Brasileirão do ano passado, vai muito bem como mandante nessa temporada. Então o Cruzeiro tenta superar aquela goleada sofrida para o Bahia no último domingo, 4-1 na Arena Fonte Nova, e nada melhor do que o Mineirão e ter de volta o torcedor para, quem sabe, voltar a vencer, conquistar a 5ª vitória no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro que segue 100% como mandante no Gigante da Pampulha. Até aqui Botafogo, Vitória, Cuiabá e Fluminense. As 4 vitórias do Cruzeiro já igualou, só para a gente ter uma ideia, né, Pedro, que foi a péssima campanha do Cruzeiro como mandante no ano passado, igualou as 4 vitórias que teve em 19 jogos como mandante no Brasileirão do ano passado, já o Cruzeiro em 4 jogos como mandante. Então tem a opção, a chance de conquistar a 5ª vitória e já superar essa campanha terrível que fez no ano passado em número de vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão desse ano. O Marlon, o lateral esquerdo que cumpre suspensão nesse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, foi julgado ontem e pegou a pena mínima. A Procuradoria pediu a pena máxima, que seria de 6 jogos, e o Cruzeiro, através do Michel Assef Filho, o advogado do clube, conseguiu a pena mínima, um jogo já cumprida naquele jogo contra o Cuiabá. Por isso, desfalca o Cruzeiro amanhã. E aí, só lembrando que esse julgamento foi válido, são várias expulsões, né? 2 do Marlon já, então para a gente poder identificar, esse julgamento aconteceu pela expulsão contra o São Paulo, aquela entrada no Calheri. Então o Marlon, julgado por essa partida, pegou um jogo, já cumpriu contra o Cuiabá. O julgamento contra o Bahia ainda vai acontecer e ele cumpre a suspensão automática por conta dessa expulsão no jogo contra o Atlético Paranaense amanhã. E para falar desse treinamento à tarde, o técnico Fernando Seabra quebra a cabeça para poder escalar exatamente o lateral esquerdo do Cruzeiro, que vai substituir o Marlon, que é o titular da equipe até então. O Kaique foi o escolhido, Pedro, naquele jogo contra o Cuiabá, mas o jogo contra o Bahia, na ausência do Marlon, foi o Vidalba, o argentino escolhido. A tendência é que seja o Kaique mesmo, o substituto do Marlon, mas o Vidalba foi o escolhido, e aí fica aquela dúvida. É claro que existem outras dúvidas com relação ao time. O Arthur Gomes, ele que aos poucos vai recondicionando fisicamente, entrou 20 minutos contra o Fluminense, entrou mais de 30, 35 minutos, se a gente for levar em consideração os acréscimos também do jogo contra o Bahia, quase 40 minutos ele chegou a jogar na última rodada. Então, aos poucos, o Arthur Gomes também vai ganhando condição de jogo. O Barreal era uma opção, mas o argentino não foi utilizado. Quem sabe pode mudar também o Fernando Seabra nessa composição do time, deixar um volante de lado, abrir mão do Ramiro, talvez, né, para a escolha do Barreal, ou quem sabe abrir mão talvez até do Robert, o cria da Toca, para escalar o Barreal, ou o próprio Arthur Gomes. Tem opções. O técnico Fernando Seabra aos poucos vai ganhando mais opções. Ô, Dilmar Oliveira, você tem alguma preferência entre Kaique e o Vidalba para fazer esse lado esquerdo do Cruzeiro? Acho que o Vidalba fez alguns jogos bem, né? Mas eu acho os dois irregulares, né? E tanto é prova que o Cruzeiro está contratando. Para esse jogo, talvez o Kaique. Muito bem. Um pouco mais ofensivo o Kaique, né, Lélio? É por isso. Não, e muito melhor de bola do que o Vidalba, né? Para falar a verdade. O Vidalba, ele é mais um defensor. Eu acho que ficou muito claro que ele é mais um zagueiro do que um lateral. Então, é o Kaique, o substituto natural do Marlon. Para mim, não tem muita dúvida, não. Nesse momento, a gente tem, né, uma pequenina crise acontecendo no Furacão,
que é o quinto colocado. Menino, ele é Você tá sendo generoso, né? Generoso. Ela é uma tormenta daquelas, viu, Pedro? Tá 19 pontos. Aí então, vocês falaram aqui ontem, né? Começando a ventilar o nome do Fernando Diniz, mas as negociações ainda não evoluíram a ponto de chegarem numa conclusão antes desse jogo de amanhã. Tem esse ponto. E um post muito ríspido, né, do Petralha, o presidente, em relação ao caso Cuca, dizendo que se sentiu traído ontem através das redes sociais. Aí o Furacão vem para esse jogo contra o Cruzeiro, com a situação do comando técnico chamando muito mais atenção do que o campo. E me parece que com 3 empates consecutivos perdeu um pouco daquele fôlego que tinha o Atlético Paranaense nos jogos anteriores do campeonato, em que estava brigando na liderança, ora na vice, em terceiro lugar, enfim, perdeu um pouco daquele gás inicial do Brasileirão. Com que postura, você acha que o Cruzeiro tem que enfrentar o Atlético Paranaense amanhã no Mineirão, sabendo, né, que é um time que, apesar dessa fase ruim, tem lá suas virtudes tem muitas, dos jogadores, né? Tem muitas, individualmente muitas. Lógico, né, Pedro, que a gente sabe que a saída de um treinador muda muita coisa, né? O Cuca até falou na saída dele, aquela questão que a gente usa muito, que é o fato novo, né? Agora, não sei se essa saída do Cuca foi tão fato novo assim, porque virou uma grande confusão. Tudo, a forma como ele saiu, o cara que eles estão dizendo que o Atlético Paranaense olhou, que é o Fernando Diniz, que a torcida também não quer nem ouvir falar. Esses 3 empates que ele vem foram de gols que ele levou nos descontos, então o Cruzeiro pode ir até o final que vai ser gol, entendeu? Porque até o desconto, brincadeiras à parte, é um time individualmente também com destaques importantes, pode vir querendo se superar a todo custo, e até para mostrar para o Cuca que não é uma equipe que, né, já tinha dado tudo que tinha que dar e que ele também não ficou lá para ver o final. Então, é um jogo muito perigoso para o Cruzeiro nesse sentido. Agora, o Cruzeiro está jogando muito bem em casa, muito bem. Então, acho que isso não pode ser tirado do Cruzeiro. Acho que o Fernando Seabra tem buscado e tem feito com que o Cruzeiro seja uma equipe ofensiva dentro de casa e acue mesmo os seus adversários, né? A gente vê o Cruzeiro tomando conta do campo de jogo todo, ainda vai entrar muita gente, não é a 8ª maravilha do mundo, mas o Mineirão e a torcida do Cruzeiro, eles têm feito a diferença. E só um adendo sobre essa situação toda que acabou respingando no Cruzeiro no fim de semana, né, Rafa? Em relação à especulação de que o Cuca poderia estar sendo sondado pelo Cruzeiro. Aí ontem à noite ele estava na Rádio Transamérica, lá em Curitiba, e falou, o que fizeram foi uma sacanagem comigo. Tipo assim, dando a entender que teria sido alguém plantando uma notícia para os jornalistas que publicaram essa situação. E pelo que o Cuca falou, ele ficou sabendo disso no intervalo do jogo do Furacão com o Corinthians no fim de semana. Ficou sabendo que ele estava vindo pro Cruzeiro. Que alguém interessante, né? O Cruzeiro começou a especular isso. O Cruzeiro nega, falando só a versão, o que o Cuca falou ontem lá na Rádio Transamérica de Curitiba, dizendo que foi uma sacanagem com ele e mais uma parte a dizer que não tem nada disso nessa história. Engraçado como isso volta e meia acontece com o Cuca, né? Engraçado. Aí a torcida do time que ele tá vindo dá aquele escândalo, porque não quer. É quase uma novela que está acontecendo direto com ele nesse sentido, né? E, obviamente, cada um com aquilo que escolheu para a vida, né? Mas eu acho que mais que sacanagem foi com o Fernando Seabra, né? Porque ele tinha perdido o jogo lá, né? Não foi isso? O Cruzeiro. Contra o Bahia agora? Tinha perdido o jogo e aí, na sequência, vem a história do Cuca. Acho que foi mais sacanagem com ele. Imagina todo mundo do Cruzeiro ligando e falando, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque um treinador fica assim, com a pulguinha atrás da orelha. Claro, né? Não é mais um time gigante como é o Cruzeiro, né? Exatamente. Mas até a informação que a gente tem, né, é de que o trabalho do Seabra é bem avaliado, né, dentro do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, por mais que algumas pessoas possam também avaliar de forma positiva o trabalho do Cuca, não passa pela cabeça do Cruzeiro, pela diretoria do Cruzeiro nesse momento, uma troca no comando técnico da equipe e o Seabra que vai bem, né? Se a gente for imaginar o Cruzeiro hoje, porque a gente tenta já projetar o Cruzeiro a partir da janela, 10 de julho, mas o Cruzeiro de hoje é o Cruzeiro que deixou a SAF Ronaldo, né? E aquela projeção do Ronaldo era um Cruzeiro,
talvez na parte de cima da tabela, mas era uma ideia nada muito... Sério? Exatamente, audaciosa ali, né? E o Cruzeiro entrou para o jogo contra o Bahia no G6, né? Hoje é o 8º colocado, tem um jogo a menos ainda, então tá muito próximo ali dos líderes, tá fazendo, pelo menos na minha opinião, um bom trabalho o técnico Fernando Seabra, que comanda o Cruzeiro. Para a gente poder falar até exatamente disso, o Pedrão, e até levantar também uma questão com relação ao Cruzeiro, que a gente imagina, que a gente desenha a partir do dia 10 de julho, o Cruzeiro tem mais 4 jogos até a abertura dessa janela, né? Que seria o jogo contra o Grêmio. A partir da rodada do Grêmio ainda não está definida, tem as datas base, mas ainda não está definida. A rodada está definida até o jogo contra o Corinthians, então tem mais 4 jogos o Cruzeiro para fazer até o dia 7 de julho. E aí, a partir daí, acredito que a janela já esteja aberta. Então, tem o Atlético Paranaense, depois, na sequência, o Atlético Paranaense em casa. Na sequência, enfrenta o Flamengo no Maracanã, próximo domingo. Depois, na próxima quarta, enfrenta o Criciúma, a quarta do dia 3, 8 da noite. E depois, o Corinthians, também no Mineirão. O jogo estava marcado a princípio um domingo pela manhã, mas passou, alterou, a CBF mudou para 4 horas da tarde o jogo contra o Corinthians, também no Mineirão. Curiosamente, o jogo dia 7, né? Mas se fosse a rodada seguinte, poderia ser a estreia do Cássio, exatamente contra o Corinthians. Enfim, tem mais 4 jogos o Cruzeiro para fazer, pegando alguns times que estão, Corinthians, Criciúma, que estão na parte um pouco mais de baixo. Mas aí tem o Cruzeiro que fez o jogo contra o Bahia, agora faz Atlético Paranaense e Flamengo, nessa sequência de 3 times que estavam brigando entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma boa possibilidade, pelo menos, de fazer entre esses 4, 2 jogos em casa, fazer alguns pontos para, quem sabe, chegar a partir da janela de transferências com um time bem mudado, brigando ainda na parte de cima, né, Di? Muito mudado, né? Acho que com posições extremamente que o Cruzeiro falou que ia contratar, contratou. Acho que está faltando o cara do lado de campo, que é esse atacante, que acho que ainda vem, né? Então, eu acho que o Cruzeiro se reforça muito e quero ver o Fernando Seabra trabalhando com esse time, com mais recursos, né? A gente vê que ele tem feito, na minha opinião, um belíssimo trabalho com o Cruzeiro sem tantos recursos, né? Tem hora que a gente brinca, ele olha pro banco e fala, meu Deus. Então ainda vai sair muita gente também. Isso é uma tônica. Ninguém vai ficar pagando essa folha com esse monte de gente que sabe que não vai jogar. Mas será um time muito mais forte, a começar do gol, né? O Matheus Henrique chegou ontem, o Wallace chega amanhã. Então, é gente que já vai chegar e... mas todo mundo, será que vai ser titular? Não sei. Mas alguns a gente tem certeza absoluta que serão, né? Então, que é um trabalho aí para o Seabra também, dentro daquilo que ele está planejando para o Cruzeiro. Aquela velha história. Pedro disse que contrata para ele colocar para jogar. Então, tá na mão dele. Ô, Lélio Gustavo, 5 horas e 56 minutos. Com essas contratações e essa promessa de transformação do time, como é que você enxerga a questão de prazo para esse trabalho funcionar e para esse investimento dar retorno esportivo ao Cruzeiro? Tem que brigar por Libertadores esse ano? Você acha que ainda dá tempo de brigar por título? Qual que é a sua avaliação nesse aspecto? Ô Pedro, engraçado, ontem eu estava comentando sobre isso. A primeira coisa é que ela nunca esteve à venda no futebol. Mais importante, que é o entrosamento. Né? Quando começou a se falar, vai trocar de técnico e tal, gente, calma. Se trocar de técnico é um trabalho que vai ter que começar do zero. E a exigência de se colocar todo mundo que está chegando ao mesmo tempo, não vai dar certo, não. Não vai. Só pegar o calendário aí, quantas semanas cheias o Cruzeiro vai ter daqui para frente. Até o jogo contra, ainda não sabe o adversário, né? Da Copa Sul-Americana. Vai demorar, entendeu? Contra Boca ou Independente Del Valle. Sem contar que o Campeonato Brasileiro não vai parar. Jogos quarta, domingo. Então é difícil, Pedro. Aos poucos, o treinador vai ter que encaixar ali onde houver uma necessidade maior. Hoje, por exemplo, a torcida do Cruzeiro quer que o Lucas Silva e o Ramiro saiam do time de qualquer jeito. Então já abriria uma brecha para o Wallace e para o Matheus Henrique.
né? Que estão vindo certamente para serem titulares, mas o Lucas Romero vai permanecer? Às vezes o Seabra, ele gosta de jogar com os 3 volantes, embora eu deva lembrar aqui que ele não considere muito ele até falou, não, o Ramiro, ele quando joga de meia. Ele falou isso lá no Morumbi após a derrota para o São Paulo por 2-0. Mas tem que ser aos poucos. Você fazer uma mudança drástica no time com o campeonato em andamento é muito arriscado. Pode demorar um tempo e como pode até não haver um encaixe. Então tem que ter muita calma. O que está sendo desenhado aí para o Cruzeiro é um momento de um pouco mais de pressão, né? Em cima desses reforços. Isso vai acontecer, né? Não é a minha opinião, tá? Eu tô mais com o Lélio, eu acho que tem que ser aos poucos, mas não acho que vai ser. Dá para entender isso? É mais ou menos isso. Eu acho que deveria ser dessa forma. E até passando pelo gol também, porque o Cássio é uma questão de ritmo, o Anderson tá bem, né? Muito bem, aliás. No jogo anterior, a gente votou nele como melhor em campo, né? Fluminense. No jogo do Fluminense. Acho que deveria ser desse jeito, mas não vai ser. Isso pelo que a gente tem conversado, eu estou fazendo de bastidores. Eu acho que eles vão chegar para entrar. Se tiver que acertar essa questão de entrosamento, e vai ter que acertar, vai ser jogando. O Michael Samora mandou na live do YouTube e teve alguém que mandou uma mensagem semelhante aqui no WhatsApp, deixa eu conferir, sobre sombra pro Marlon. Foi o Nelito Dourado. Tomara que o Kaique entre e arrebente no jogo. O Marlon tá precisando de uma sombra. Tá muito displicente e sem foco. Mas eles jogam muito os laterais do Cruzeiro, né? Eu gosto muito dos dois. Esse negócio de sombra, né, é importante, tem que ter e tudo mais, né, tem essas questões de expulsão e tal, um controle maior e tudo. Tem que ter uma disciplina, obviamente, mas aqui eles jogam muito. E é difícil você ter lateral jogando bem desse jeito, né? O Kaique até entrou bem, né, contra o Cuiabá. Sim, o Kaique foi bem. Eu não tô dizendo que ele não pode entrar, estou dizendo que... Mas tem uma distância, tem uma diferença. Claro. Né? Neste momento é muita. Então, eu gosto muito dos laterais do Cruzeiro. Essa questão de expulsão, não sei o quê, gente, dá uma segurada, conversa com o menino e tal, né? Você acha que pode ter sombra pro Marlon nesse momento, Lélio? Olha, o Kaique é um jogador de seleção brasileira, né? Ele estava lá, seleção sub-23, sub-20, uma seleção pré-olímpica e tudo mais. Bola por bola, sim. Com a bola nos pés, eu vejo muita qualidade no Kaique. O Marlon, ele é um jogador mais preparado e mais firme na defesa. Mas, se houver um preparo aí com o Kaique, daqui uns daqui 1, 2 temporadas, o Kaique tranquilamente ele poderá ser titular em qualquer equipe do Brasil. Eu, pelo menos, analiso dessa maneira. Um jogador tecnicamente excelente, pelo menos na minha opinião. O que mais temos de Cruzeiro nesta terça-feira, Rafa Nobre? Ontem o nome do João Marcelo apareceu no bid, o Cruzeiro tinha adquirido todo o percentual do atleta, agora o zagueiro, o Cruzeiro já sabia que ficaria com o zagueiro em definitivo, agora regularizado no bid, o novo contrato publicado do zagueiro João Marcelo, titular ao lado de Zé Ivaldo, o João Marcelo agora com o nome no bid. E aí pra gente poder falar, você até destacou, né, Di? Amanhã tem o Wallace em BH, né? A gente pode dizer que o volante não sabe a hora, mas que tem o Wallace, tem. O último contratado do Cruzeiro, né? O último dessa viagem do Alexandre Matos à Itália. Se ele deixou alguma coisa encaminhada lá, com algum outro a gente ainda não sabe, mas eu acho que não param por aí as contratações. Eu acho que ainda vem jogador pro ataque. Isso é uma informação, tá, gente? Opa, muito bem, 6h02. Cruzeiro se preparando aí para esse segundo semestre com muitas modificações. Deixa eu acionar o Samuel Venâncio aqui em O Tempo Esportes nesta terça-feira. Primeiro para saber quais são as suas novidades no dia de hoje. Samu, um abraço para você, boa noite. Fala aí, Pedro. Boa noite para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Essa expectativa aí para esse jogo depois do resultado péssimo lá em Salvador, né? Para o Cruzeiro já dar uma resposta positiva, mesmo ainda sem ter esses reforços. Eu estava acompanhando aí o Lélio falando,
essa questão do meio-campo, o Fernando Seabra, ele tem tido uma certa teimosia, né, com essa questão do meio-campo, porque ele tem colocado ali jogadores e que não estão rendendo, né? E ele tem insistido com isso. Acho que esse talvez seja o maior ponto aí que o torcedor do Cruzeiro ele acaba vendo de ruim, né, no trabalho do Fernando Seabra, porque ele não testa outras opções. O Ramiro e o Lucas têm tido uma dificuldade muito grande para entregar desempenho nos jogos, e é onde os jogos são decididos em sua maioria, né? Então, vamos ver se ele muda para essa quarta-feira ou se mantém ali a trinca do meio-campo. Acho até que quando teve o Machado diante do Fluminense, a resposta foi melhor, mas ele voltou com o Lucas Romero, também voltaria. Só que do que apresentou ali contra o Fluminense, com sinceridade, talvez até o Machado ele merecesse uma chance ali no lugar de um dos dois. Mas aí é com o Fernando Seabra, ele sabe o que está fazendo, mesmo em meio a essas críticas que vêm aparecendo por parte do torcedor quanto a essas questões aí no time escalado por ele aqui no Cruzeiro. Ô Samuca, sobre o ataque, né, Arthur Barreal e Vidalba e Kaique disputando essa vaga do Marlon na esquerda. Qual a sua opinião? O Kaique tem que ser titular e acho que ele precisa de uma sequência a partir de agora. O Marlon, ele teve 2 expulsões quase que seguidas, foi expulso contra o São Paulo, ficou fora contra o Cuiabá, voltou contra o Vasco, jogou com o Fluminense, foi expulso diante do Bahia. Então é hora do Marlon agora esperar uma outra oportunidade. Penso que o Kaique merece sim uma sequência, claro, aí depende do próprio Kaique. Contra o Cuiabá eu gostei do jogo dele. Ele vinha aí também de um longo período sem ser titular. Então acho que o garoto merece sim uma sequência agora, até para o Marlon dar uma esfriada na cabeça, né? Todo mundo sabe que ele não é um jogador desleal, que ele não foi violento, mas foi infeliz em 2 lances e esses lances acabaram prejudicando bem o Cruzeiro. Na minha opinião, tem que jogar o Kaique. Venâncio, agora sobre público. O que você está sentindo aí sobre movimentação da torcida? Como é que você acha que vai estar o ambiente para esse jogo contra o Furacão amanhã no Mineirão? Vai dar aquele público ali entre 25 e 30 mil torcedores, né? Acho que vai ficar nisso. O Cruzeiro divulgou a parcial de 20 mil. Se o resultado na Bahia tivesse sido melhor, penso que o público seria melhor também. E o torcedor também ele vai esperar essa questão da janela, né, para ver todos esses reforços em ação, para dar uma cara nova no time, porque, volto a repetir, algumas peças aí têm deixado o torcedor com um pouco de raiva neste momento do que vem sendo apresentado. Acho que a campanha do Cruzeiro é além da expectativa, mas tem uma sequência muito pesada, né? Que começou nesse jogo com o Bahia e vai ter sequência nesta quarta, depois domingo lá no Rio de Janeiro, diante do Flamengo. Eu penso que o público poderia ser melhor, até para dar uma resposta a tudo que vem acontecendo no Cruzeiro, né? Os investimentos feitos aí pelo Pedro Lourenço, essa campanha do Cruzeiro melhor do que a expectativa da maioria, mas dá para entender também o torcedor, a questão do preço do ingresso, horário que não é legal e o último resultado que, querendo ou não, isso afasta um pouco aquele público maior no estádio. A gente arrisca só o pupagante, né, Samuel? O dinheiro do jogo, não, né? Não, aí é demais. Só o pupagante. O dinheiro do jogo fica para a próxima. Tem gol, né, Rafa? Tem gol, o Cruzeiro fez o segundo contra o Atlético, eles disputam pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estava vencendo 1-0, gol do Juan Índio, o Cruzeiro faz 2-0 agora, tá na parte final do jogo, 37 do segundo tempo, o Cruzeiro tá pulando para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético permanece na 13ª colocação, 13 pontos, o Cruzeiro daqui a pouco eu confirmo quem fez o gol do Cruzeiro, viu, Pedrão? O Atlético tá na 11ª colocação com 13 pontos nessa disputa aí do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Algo mais para hoje, Samuel Venâncio? Estamos com o tempo corrido porque daqui a pouco tem Jornada do Tempo Esportes com Avaí e América, com América e Avaí. Então quero trazer o seu destaque final nesta terça.
Então, o pessoal fica perguntando aí quando o Cruzeiro vai anunciar o Lautaro Dias, o próprio Matheus Henrique, né? O Lautaro, eu acho que até amanhã vem o anúncio, entre hoje e amanhã. Hoje já estamos aí no final do dia, não sei se ainda vai ser anunciado, mas não tem nenhum problema. O jogador já passou por todas as etapas, apenas ali o último trâmite burocrático. E o Matheus Henrique finalizando aí os testes físicos e os exames médicos. E como vocês disseram, nesta quarta chega o Wallace. E aí vamos ver o que o Cruzeiro vai ter ainda de movimentação nesta janela. Acho que neste momento vai dar uma segurada e analisar aí o mercado, o que vai oferecer aí para frente, viu, Pedro? Boa, um abraço para você, Samuel Venâncio. Até amanhã aqui em O Tempo Esportes. Rafa Nobre, plantão esportivo de O Tempo Esportes, desse clássico. Guimeira foi o autor do gol, do segundo gol do Cruzeiro, jogada individual, girou e bateu, fez os 2-0 do Cruzeiro. 39 minutos, segundo tempo, 2-0 Cruzeiro, um Atlético no Sub-20, Campeonato Brasileiro. Então, no mais, um abraço para você e até a próxima. Um abraço.